Você já percebeu como existem dias em que você se doa completamente e ninguém parece notar? Nenhuma mensagem chega, nenhuma mão se estende. É como se você tivesse ficado invisível para o mundo. Mas deixe eu te contar um segredo que pode mudar tudo. Esse silêncio, essa solidão, esse momento em que você está completamente por conta própria, pode ser exatamente o que você precisa para despertar uma força que você nem sabia que tinha. Existe uma potência dentro de você que só aparece quando você está realmente só. Quando não há plateia, quando não há apoio externo, quando não há ninguém para te salvar, quando tudo o que resta é você mesmo e a sua decisão de seguir. Antes de continuarmos, quero te fazer um pedido. Escreva nos comentários a frase: "Hoje escolho a minha própria força". Não é apenas uma frase, é um compromisso que você está fazendo consigo mesmo neste momento. Vai lá embaixo e escreve. Eu espero. Agora sim, vamos começar. Lição 1. A solidão como sua aliada. Tem dias em que a vida parece virar as costas para você, não é? O celular fica mudo, as notificações somem, os convites cessam e de repente você se vê ali, sozinho, cercado apenas pelo som da sua própria respiração. É estranho, desconfortável, até desesperador talvez, porque te ensinaram que estar sozinho é sinal de fracasso, de rejeição, de que tem algo errado com você. Mas e se não for nada disso? E se o silêncio que tanto te assusta for na verdade um convite? Um convite para você se reencontrar com a única pessoa que vai estar com você do começo ao fim. Você mesmo. Nos ensinaram a fugir da solidão como se ela fosse uma doença. É por isso que dói tanto quando ela finalmente nos alcança. Desde cedo ouvimos que ser amado é ser notado, que ser importante é ser lembrado, que felicidade é sinônimo de companhia constante. Mas nada disso é verdade absoluta. O estoicismo nos oferece uma perspectiva diferente. Estar sozinho não é a mesma coisa que se sentir sozinho. Uma é condição física, a outra é um abismo criado pela mente. A primeira você pode usar a seu favor. A segunda te consome por dentro. A verdade é que muitas pessoas fogem da solidão porque não suportam a própria companhia. Porque quando as vozes externas se calam, só resta a voz interior. E convenhamos, essa voz pode ser brutal. Ela traz à tona as perguntas que evitamos, os medos que escondemos, os sonhos que abandonamos. Imagine a solidão como uma sala cheia de espelhos. No começo, você só enxerga o que incomoda. Inseguranças, falhas, arrependimentos. O reflexo é cru, é duro, mas se você tiver coragem de permanecer ali tempo suficiente, algo começa a mudar. A imagem que antes te feria agora começa a revelar nuances. Você nota forças que nunca valorizou. Descobre delicadezas escondidas. Vê possibilidades onde antes só via ausência. Porque a verdade é simples. Ninguém pode se transformar sem antes se encarar. E, paradoxalmente, o isolamento é o único lugar onde essa visão clara pode nascer. Marco Aurélio, mesmo cercado por generais e conselheiros, buscava clareza nos seus momentos mais íntimos. Não na agitação do mundo, mas no silêncio do seu interior. Ele sabia, às vezes é preciso se afastar do mundo para entendê-lo, e mais ainda, para entender a si mesmo. A solidão não é exílio, é campo de treinamento. Ela não é inimiga, é professora. E como toda boa professora, no começo ela é exigente. Ela tira os apoios, expõe fragilidades, questiona certezas. Mas se você tiver a humildade de escutá-la, ela começa a te mostrar algo que ninguém mais pode dar: autonomia emocional. Um senso de valor que não depende de aplausos, curtidas ou convites. Um tipo de paz que nasce do encontro entre o silêncio e a aceitação. Quando você aprende a ficar só e ainda assim se sentir inteiro, tudo muda. Você não mendiga mais, não depende da validação alheia para existir com dignidade. Você começa a escolher melhor quem entra na sua vida, porque já não precisa de ninguém para se preencher. E isso é liberdade verdadeira. Lição 2. A disciplina é sua promessa silenciosa. Todo mundo quer mudar. Todo mundo quer chegar lá. Mas poucos aceitam o caminho. Porque o caminho não tem glamour, não tem palco, não tem holofotes.
A maioria espera pela motivação como quem espera um milagre. Sentam na ponta da cama, olham para o teto e pensam: se eu sentir vontade, eu começo. E como essa vontade não aparece, adiam. Jogam para amanhã o que sabiam que deveriam fazer hoje. O problema não é a falta de desejo. É a ilusão de que o desejo é suficiente. Mas a verdade é dura e precisa ser dita. Você não precisa de motivação. Você precisa de disciplina. A disciplina é aquela presença incômoda que não espera permissão. Ela não te pergunta como você está. Não se importa se o dia foi longo, nem se a motivação desapareceu. Ela apenas aparece, seca, rígida. É aquela companheira que não te oferece alívio imediato, mas te conduz ao que você diz querer alcançar. Enquanto a motivação te abandona no primeiro contratempo, a disciplina permanece, mesmo quando tudo à sua volta parece desmoronar. Você diz que quer transformar sua vida, mas não está disposto a enfrentar o tédio da repetição, a lentidão dos resultados, a dureza de cumprir promessas mesmo quando ninguém está olhando. Você diz que quer crescer, mas foge do esforço como quem foge da dor, e no fundo, sabe que está se traindo. A disciplina é a arma dos que decidiram parar de se trair. Ela não é heróica no sentido cinematográfico. Não tem trilha sonora, não tem aplauso. Ela acontece no escuro, enquanto o mundo dorme ou se distrai. Ela se materializa nas pequenas decisões. Levantar quando tudo em você pede mais 5 minutos. Treinar quando o corpo pesa. Estudar quando ninguém te cobra. Aparecer quando ninguém te espera. E o mais curioso, essas pequenas decisões são as que definem destinos inteiros. Não é o grande feito de um único dia que transforma alguém. É a decisão repetida, diariamente, de ser fiel àquilo que se propôs a ser. Olha, se você está gostando desse conteúdo até aqui, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Porque eu vou continuar trazendo sabedoria estoica toda semana para transformar sua mentalidade. Vamos juntos nessa jornada. Sim, vai haver dias em que tudo parecerá em vão. Dias em que o cansaço vai falar mais alto. Em que os resultados não virão. Em que a dúvida vai bater na porta. E é aí que sua verdadeira força será testada. Porque é fácil agir quando tudo colabora. Difícil é manter o ritmo no silêncio, na solidão, na falta de sinais. Mas se você continua, se você segue mesmo assim, é porque entendeu algo que a maioria nunca vai entender. Que o compromisso com sua evolução vale mais do que qualquer emoção passageira. A disciplina não tem pressa. Ela não exige perfeição. Ela só exige presença. Presença contínua. Constância. E constância é aquilo que ninguém valoriza no começo, mas que todos admiram no final. Lição 3. O que dói também ensina. A palavra dor causa desconforto antes mesmo de ser sentida. Evitamos mencioná-la. Damos outros nomes. Camuflamos com frases leves. Empurramos para debaixo do tapete com distrações e compromissos urgentes. Mas no fundo, todos conhecemos sua presença. A dor, cedo ou tarde, encontra um jeito de se manifestar. Seja em forma de perda, decepção, frustração ou rejeição. Nossa reação imediata é lutar contra ela, como se fosse um inimigo a ser vencido o mais rápido possível. Mas e se ela não tivesse vindo para destruir? E se ela tivesse vindo para te acordar? Pode parecer insuportável ouvir isso enquanto você sangra por dentro. Ninguém quer agradecer uma ferida aberta, mas existe um tipo de sabedoria que só nasce no chão frio da dor. Uma lucidez que não se aprende em livros, nem em cursos, nem em momentos de euforia. Os estoicos compreenderam isso há muito tempo. O que nos fere não é o evento em si, mas o significado que damos a ele. A experiência é neutra. O sofrimento surge da narrativa que construímos em torno dela. Duas pessoas podem viver a mesma tragédia. Uma sai devastada, a outra renascida. O que as diferencia? A maneira como encaram a dor. A primeira resiste, se revolta. A segunda encara, observa, aprende. E essa escolha, porque sim, é uma escolha, está ao seu alcance. Você pode decidir se a dor vai te quebrar ou te forjar. O problema é que vivemos numa cultura que idolatra o prazer e demoniza o desconforto. Qualquer sinal de sofrimento precisa ser imediatamente anestesiado.
com comida, com telas, com álcool, com trabalho excessivo. Não nos ensinaram a sentir, nos ensinaram a fugir. Mas fugir não resolve. Fugir apenas adia. E a dor, quando ignorada, volta, mais forte, mais insistente. Ela não quer ser ignorada, ela quer ser ouvida, quer ser compreendida. Porque dentro dela, por mais absurdo que pareça, existe uma mensagem. Nenhuma dor é aleatória. Mesmo as mais absurdas carregam uma semente de transformação. Às vezes ela vem te mostrar que é hora de soltar, outras vezes que é hora de endurecer. E há momentos em que a única lição é: não volte para onde te quebraram. Imagine que a dor é como o fogo. Se você se joga nela sem consciência, ela queima. Mas se aprende a controlá-la, ela aquece, ilumina, transforma. Essa é a diferença entre quem sofre e quem amadurece. O primeiro se apega ao lamento, o segundo aceita a lição. Da próxima vez que algo te ferir, não corra para ocupar o vazio. Fique, respire, pergunte: o que isso quer me ensinar? Talvez a resposta seja simples: que você está vivo, que ainda sente, que ainda se importa. E isso já é um começo. Lição 4. Ninguém vai acreditar por você. Tem algo curioso e trágico na natureza humana. É mais fácil acreditar nos outros do que em si mesmo. Podemos ser competentes, dedicados, apaixonados pelo que fazemos e ainda assim duvidar. Porque de alguma forma fomos programados para esperar validação externa como se fosse oxigênio. Desde cedo aprendemos que o muito bem do professor, o estou orgulhoso dos pais ou o você é incrível dos colegas são sinais de que estamos no caminho certo. E assim crescemos com um vício silencioso, o vício do aplauso. Mas e quando ele não vem? E quando ninguém diz que acredita em você? É nesse momento que muitos se perdem, porque nunca foram ensinados a ser seu próprio apoio. Sempre contaram com a presença de alguém para legitimar seus passos. Quando essa presença falta, o chão some e tudo desmorona. Mas a vida, com sua crueza terapêutica, não promete plateias. Ela testa, desafia e muitas vezes silencia o mundo ao seu redor só para ver se você vai continuar caminhando. Se você espera que o mundo inteiro se convença do seu valor antes de agir, vai passar a vida esperando. Porque as pessoas nem sempre enxergam o que você é capaz de fazer. Muitas vezes só vão reconhecer depois que você já tiver feito. E mesmo assim, algumas vão fingir surpresa. Eu sempre soube que você conseguiria, vão dizer, sem mencionar as vezes em que duvidaram, ignoraram ou até riram. Mas isso já não vai importar. Porque o que importa mesmo é que lá atrás, quando tudo era incerteza, você acreditou. Você foi o único que permaneceu. A confiança não é um presente, é uma construção. Tijolo por tijolo, promessa por promessa. Cada vez que você cumpre aquilo que disse que faria, mesmo sem motivação, mesmo sem testemunhas, você fortalece sua estrutura interna. Sua credibilidade consigo mesmo cresce. E é isso que sustenta um ser humano em tempos difíceis. Saber que, aconteça o que acontecer, você pode contar com você. Lição 5. Controle suas reações, não o mundo. Vivemos em uma era de gatilhos imediatos. Um comentário fora de contexto, uma mensagem ignorada, um erro mínimo. E o mundo parece ruir. Tudo é pessoal, tudo é urgente. Tudo exige resposta instantânea. Fomos ensinados a reagir, não a refletir. Confundimos velocidade com eficácia, barulho com presença, impulso com autenticidade. O estoicismo nos propõe o oposto. Para os antigos sábios, a verdadeira força não estava em vencer uma discussão, mas em vencer a si mesmo. A filosofia estoica nunca pediu que você se tornasse frio ou insensível. Ao contrário, ela ensinava que todas as emoções são naturais, mas não precisam ser soberanas. Não se trata de apagar o que sente, mas de não permitir que o que sente obscureça o que pensa. Porque perder a calma é quase sempre perder o controle. E quando você perde o controle, não importa o quão certo esteja, você já perdeu. Reagir é fácil, é automático, é instintivo. Reagir é o caminho que o ego adora trilhar, porque permite agir antes de compreender, atacar antes de entender, vencer antes de ponderar.
Mas nesse processo você se torna escravo de cada provocação, de cada pequena contrariedade, de cada espinho que a vida inevitavelmente vai colocar no seu caminho. A diferença entre uma pessoa comum e uma mente treinada não está no que sentem, mas no que fazem com o que sentem. A primeira reage, a segunda escolha. E essa escolha muda tudo. Imagine que sua mente é um lago. Quando agitada, a superfície fica turva, distorcida. Você não enxerga o fundo, não percebe o que realmente importa. Mas quando aprende a esperar, a respirar, a deixar o movimento assentar, a clareza retorna. Ver com nitidez é um privilégio reservado aos que não se deixam arrastar pelas marés do momento. Um dos exercícios mais poderosos e simples do estoicismo é justamente esse. Quando algo te irritar, espere. Não diga nada nos primeiros segundos. Respire. Observe como a sua mente tenta te empurrar para a reação. Esse espaço, esse intervalo entre o estímulo e a resposta, é onde habita o seu poder. Quanto mais você consegue expandi-lo, mais livre se torna. Deixa eu te contar uma coisa. Se essas lições estão mexendo com você, esse vídeo não pode parar aqui. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E fica até o final porque as últimas lições vão te surpreender ainda mais. Lição 6. Recomece como quem sabe que merece. Recomeçar. 2 sílabas suaves que soam simples, até que a vida te obriga a pronunciá-las com os joelhos no chão. Até que você se vê diante do fim daquilo que pensava ser permanente. Um relacionamento, um plano, uma carreira, uma versão sua que parecia segura. Fácil falar de recomeço quando é apenas uma ideia. Difícil é quando você precisa, de fato, abrir mão do conhecido e encarar o vazio que o novo traz. Recomeçar exige desapego, exige luto, exige coragem para deixar morrer o que já não faz sentido, mesmo que você tenha jurado que duraria para sempre. E dói. Claro, porque não é só sobre perder coisas, é sobre perder certezas. Mas há algo curioso e poderoso nisso tudo. Toda vez que algo desmorona, uma parte de você se solta. Ainda que o choro venha, ainda que a dor aperte, o recomeço traz um tipo de liberdade que nenhuma estabilidade é capaz de oferecer. O estoicismo nunca prometeu uma vida sem perdas. O que ele oferece é clareza para lidar com elas. Você não controla o que acontece, mas sempre pode escolher como responder. Essa escolha, simples e brutal, define se o fim será ruína ou renascimento. Aceitar que todo recomeço implica uma perda não é desistência, é maturidade. Toda transformação cobra um preço. Deixar para trás hábitos, lugares, pessoas e, acima de tudo, versões suas que já não cabem no que você está se tornando. O difícil não é soltar. O difícil é soltar sem se encolher, sem se desculpar por seguir, sem se agarrar a desculpas. Pense na sua vida como uma casa. Com o tempo, ela se enche de móveis, de lembranças. Alguns úteis, outros quebrados. Mas você continua guardando tudo por medo de esvaziar, por preguiça de desapegar. E então a casa fica sufocante. Não cabe mais nada. Não entra luz. O recomeço é essa faxina. Dolorosa, incômoda, mas absolutamente necessária. É jogar fora o que não serve mais. É abrir espaço para o novo. O que quase ninguém te conta é que o vazio também é fértil. Ele não é ausência, é potencial. É a tela em branco que precede qualquer grande obra. Recomeçar não é apagar o passado, é parar de deixá-lo te impedir. É usar o que viveu como fundação, não como prisão. E sim dá medo. Medo de parecer tolo, de errar, de não estar pronto. Mas maior do que o medo de recomeçar deveria ser o medo de não tentar. Porque o que realmente machuca no fim das contas não é falhar. É imaginar como teria sido se você tivesse tido coragem. Lição 7. Torne-se o fogo que te move. Há dias em que nem o melhor vídeo inspirador, nem a música certa, nem o discurso mais emocionante conseguem te tirar da cama. Dias cinzentos em que o mundo parece estar girando sem você, e o espelho te devolve um olhar vazio. Para quê? Você se pergunta. Por que continuar se nada muda? Se ninguém nota?
Se tudo parece pesado demais, é nesses dias que a linha entre desistir e seguir em frente se torna mais fina do que nunca. E é exatamente aí que se diferenciam os que caminham por aplauso e os que seguem por convicção. A verdade nua, simples e nada agradável é que ninguém vai vir te resgatar. E se vier, não ficará por muito tempo. Porque a força que sustenta o seu caminho não pode estar nas mãos de ninguém além de você. Vivemos em tempos onde tudo precisa ser validado. Compartilhamos conquistas, frases bonitas, fotos editadas. Esperamos curtidas como quem espera abraços. Buscamos aprovação como quem busca ar. Mas a motivação que depende do olhar do outro tem prazo de validade. No dia em que não houver palmas, você desaba. E não pode ser assim. Você não pode entregar sua energia à oscilação do julgamento alheio. A sua força precisa ter raízes mais profundas do que a opinião externa. Quer uma ferramenta prática? Pega papel e caneta agora. Escreva. Sim, literalmente. Anote seus motivos, seus porquês, seus limites e suas promessas. Guarde esse texto. Leia nos dias em que sua mente te disser que não adianta, que está difícil, que você é fraco. Esse papel se tornará a sua âncora, seu lembrete de que antes da dúvida havia uma decisão. Antes do cansaço havia um sonho. Antes da queda, houve coragem. Olha para trás. Não para se prender ao passado, mas para lembrar de onde você já saiu. Quantas vezes você pensou que não ia conseguir e conseguiu? Quantas batalhas você venceu no silêncio? Quantas dores enfrentou sem testemunhas? Não subestime isso. Cada uma dessas cicatrizes é um lembrete. Você já foi sua própria salvação antes. E pode ser de novo. Lição 8. O silêncio traz muitas verdades. O silêncio. Essa presença invisível que tantos tratam como ausência. Esse espaço desconfortável que tentamos preencher com qualquer coisa. Palavras apressadas, músicas no volume máximo, redes sociais em rolagem infinita. Vivemos como se parar por um instante fosse perigoso. Como se ouvir a própria voz fosse um risco que não queremos correr. Mas o silêncio não é vazio, é espelho. E espelhos nem sempre mostram o que queremos ver, mas mostram o que precisamos enxergar. Na era da urgência e da opinião imediata, tudo é motivo para reação. Um comentário atravessado, uma mensagem mal interpretada. Todos querem ter razão, todos querem ter voz. Mas o estoicismo nos sussurra uma verdade incômoda. Às vezes, o maior poder não está no que você diz, mas no que você escolhe não dizer. Falar é fácil, reagir é automático. Calar, porém, calar com consciência exige domínio. Domínio da língua, domínio da emoção, domínio de si. A sabedoria estoica ensinava que controlar a boca é um dos primeiros sinais de que você começou a controlar o próprio mundo interior. Porque quem fala sem pensar entrega a direção ao impulso. E quem cala com propósito observa, analisa, espera o momento certo. Ou simplesmente decide que a resposta não vale o desgaste. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda conversa merece sua energia. Algumas batalhas se vencem exatamente assim, com silêncio. E há algo profundamente revelador quando você começa a praticar isso. Você percebe que muitas vezes o silêncio não é falta, é firmeza. Há uma autoridade serena em quem não se apressa. Há um respeito natural que brota em torno de quem escuta mais do que fala. Mas não é só o silêncio externo que importa. O mais desafiador talvez seja o silêncio interior. Aquele que acontece quando você consegue pausar a enxurrada de pensamentos automáticos que te consomem dia após dia. Quando você silencia essas vozes internas, não fingindo que não existem, mas observando sem julgar, algo começa a clarear. Imagine sua mente como um lago. Você joga pedras constantemente, preocupações, julgamentos, distrações. A água se agita, você não vê o fundo, tudo fica turvo, mas se você parar, se espera, a superfície se acalma, e com ela a verdade aparece. O mesmo acontece dentro de você. O silêncio não é o fim da comunicação, é o início da compreensão. Lição 9. Selecione suas batalhas, preserve sua paz. Tem algo que ninguém te ensina na escola, mas a vida faz questão de te mostrar cedo ou tarde.
Sua energia não é inesgotável. Você não é uma fonte que jorra disposição, atenção e paciência infinitas para qualquer um que apareça. E quanto mais tarde você entende isso, mais caro você paga. Um dia você acorda cansado, não porque correu uma maratona, mas porque passou dias carregando o peso emocional dos outros, participando de conversas que não te alimentam, tentando salvar quem não quer ser salvo. Você se sente exausto sem motivo aparente e começa a se perguntar: mas eu não fiz nada de errado. Por que me sinto assim? E a resposta está justamente aí. Não é sobre o que você faz, mas com quem você gasta sua energia. Ser uma boa pessoa não significa ser um campo aberto para qualquer um entrar. Ser gentil não é o mesmo que ser disponível 24 horas por dia. Ser empático não te obriga a servir de lixeira emocional para os outros. Os estoicos diziam: protege-te da multidão, até mesmo de ti mesmo, porque nem sempre o perigo está nos outros. Às vezes, é você quem se entrega demais, quem diz sim por medo de decepcionar, quem se culpa por colocar limites. E é aí que começa o desgaste. Silencioso, pequeno, concessão por concessão. Cada conversa vazia que você tolera, cada drama que você acolhe sem que te pertença. Tudo isso te custa caro. Dizer não também é um gesto de amor próprio. No começo vai parecer egoísmo, mas observe bem quem se afasta porque você deixou de se sacrificar por elas. Essa pessoa nunca esteve de verdade por você. Estava pelo que você oferecia. Escolha com cuidado quem entra no seu espaço mental. Nem todos que sorriem são aliados. Nem todos que pedem ajuda merecem acesso irrestrito ao que você tem de mais sagrado: sua atenção. Cerque-se de quem soma, não de quem suga. E aí, essas lições estão fazendo sentido para você? Então não para agora. Deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal ativando o sininho. Porque todo final de semana eu trago conteúdo profundo assim para fortalecer sua mente. Lição 10. O tempo sempre recompensa. Vivemos na era da pressa. Tudo gira em torno do agora. Queremos respostas instantâneas, sucesso imediato, resultados visíveis em questão de dias. Se algo demora, desistimos. Se não vemos progresso rápido, questionamos tudo. E nessa ânsia, esquecemos de uma das verdades mais simples e poderosas da vida. O tempo sempre recompensa, mas só quem sabe esperar sem desistir. A paciência hoje parece um fardo, confundida com passividade, taxada de fraqueza, quando na verdade é uma das virtudes mais poderosas que existem. Os estoicos sabiam disso. Para eles, paciência era sabedoria em movimento. Não é sobre cruzar os braços e esperar que o universo conspire. É sobre continuar plantando mesmo quando a colheita parece distante. Imagine um agricultor. Ele planta a semente, rega, cuida, confia. Sabe que o crescimento não será visível no dia seguinte, mas isso não o impede de continuar. Ele entende que a terra leva o tempo que precisa. E você deveria entender o mesmo sobre seus sonhos. Não existe sucesso com prazo fixo. Não existe evolução pessoal com data de entrega. Tudo que é sólido leva tempo. O mundo atual vem de ilusões. Fique rico em 7 dias. Mude sua vida em uma semana. Seja feliz agora. Mas o que vem rápido, vai rápido. O que é construído com pressa, quebra na primeira dificuldade. Já o que nasce do esforço silencioso, do trabalho constante e da paciência bem direcionada, cria raízes profundas. E raiz é aquilo que sustenta, mesmo nas tempestades. Talvez hoje você esteja vivendo essa fase subterrânea, aquela em que parece que nada muda, nada cresce, nada acontece. Mas saiba, o progresso invisível é tão valioso quanto o que salta aos olhos. Cada decisão que você toma, cada hábito que mantém, cada escolha difícil que sustenta, está alimentando esse processo invisível. E um dia, quando você menos esperar, a vida floresce. O tempo não acelera por causa da sua ansiedade, mas também não te abandona. Ele está ali, trabalhando em silêncio, enquanto você continua caminhando. Lição 11. Transforme a raiva em força. A raiva, aquela emoção que todos sentimos, mas poucos admitem. Nos ensinaram que ela é perigosa, vergonhosa, descontrolada. Disseram que sentir raiva é perder a compostura, que expressá-la é fraqueza, que reprimi-la é maturidade.
Mas a verdade é mais complexa. O problema nunca foi sentir raiva. O problema é não saber o que fazer com ela. A raiva, quando ignorada, corrói. Quando reprimida, adoece. Quando explode, destrói. Mas quando é entendida e direcionada, pode se tornar uma das energias mais poderosas à sua disposição. Porque a raiva é potência bruta. Como toda força primitiva, ela pode arrasar ou construir, pode quebrar ou forjar. A escolha é sua. Os estoicos sabiam disso há milênios. Eles não propunham apagar as emoções humanas, mas governá-las. Não é livre quem não sente. É livre quem não se deixa dominar pelo que sente. A raiva não é o inimigo. É um sinal, um alerta de que algo está errado. Um reflexo de que algo dentro de você quer mudar. Se você souber canalizá-la, essa emoção se transforma em foco, em força, em disciplina. Pense na raiva como fogo, solto, destrói. Contido e canalizado, aquece, ilumina, impulsiona. E é isso que você precisa aprender. Não suprimir sua raiva, mas transformá-la em direção. Quando você a reprime, ela volta como ansiedade, como estresse, como explosão. Quando você a converte em energia útil, ela se torna determinação. Torna aquele basta que muda tudo. Aquele ponto de virada em que você para de tolerar o que não merece e começa a construir algo novo. Então, quando sentir raiva, não grite. Haja. Não reaja no impulso. Use esse impulso como combustível. Vá treinar. Estude com mais foco. Escreva. Crie. Organize o que estava bagunçado. Avance. Cada vez que você converte um surto emocional em disciplina, está construindo uma versão mais forte de si mesmo. Lição 12. Caminhe mesmo quando ninguém vê. Caminhar em silêncio. Esse é o verdadeiro teste de força que ninguém te prepara para enfrentar. Nos ensinaram a associar valor ao reconhecimento, a pensar que só vale a pena fazer se houver plateia, palmas, comentários. Mas a realidade nua e crua é que os momentos mais decisivos da sua jornada acontecerão longe dos olhos dos outros. Quando você estiver sozinho, quando ninguém estiver olhando, quando não houver uma única mão batendo palmas para te encorajar, e é justamente aí que tudo começa a se transformar. Porque seguir em frente sem plateia, sem torcida, sem likes, sem validação, exige um tipo de coragem que poucos cultivam, a coragem de ser fiel a si mesmo. A filosofia estoica já dizia: o que realmente importa não precisa de testemunhas. Vivemos em uma era onde o valor das coisas é medido por quantas pessoas observam, número de visualizações, de curtidas, de seguidores. E quando ninguém reage, começamos a duvidar de nós mesmos. Mas isso é ilusão. O verdadeiro progresso é silencioso. O verdadeiro mérito é invisível. E os passos mais importantes da sua vida não virão acompanhados de aplausos, mas de esforço, constância e convicção. Ninguém vê as madrugadas acordado, os conflitos internos, os não aguento mais engolidos em silêncio. Mas são esses momentos, os invisíveis, os solitários, que moldam quem você é de verdade. São esses passos discretos que constroem as bases sólidas do seu caráter. Pense em uma árvore. Quando ela cresce, ninguém vê o que acontece debaixo da terra. Mas são as raízes, essas que crescem no escuro, longe dos holofotes, que sustentam tudo o que um dia vai florescer. Com você é a mesma coisa. Enquanto você persiste, aprende, falha, recomeça, está criando raízes, está se tornando inabalável. Não espere por testemunhas, não adie o seu avanço esperando o reconhecimento, porque no fim, os que chegam mais longe não são os que foram mais ovacionados, mas os que souberam persistir quando ninguém aplaudia. O silêncio da caminhada é o que forja os indestrutíveis. Lição 13, final. Forge em silêncio o que não precisa de plateia. Chegar até aqui não foi por acaso. Foram passos silenciosos, dias duros, decisões difíceis. Foram manhãs em que você se levantou sem forças, noites em que questionou tudo, escolhas que ninguém viu, e mesmo assim, você continuou. Agora, aqui nesta última lição, existe uma verdade que os fortes aprendem tarde, mas nunca esquecem.
O que é realmente valioso não grita, se sustenta. Vivemos em um tempo onde o ruído virou norma. Todo mundo quer mostrar, provar, buscar. Buscam o brilho rápido, os holofotes imediatos, a aprovação digital. Mas os antigos, os estoicos, os sábios que viveram antes da pressa já sabiam. O que brilha demais por fora, muitas vezes, está vazio por dentro. Porque o ouro verdadeiro não precisa de vitrines. Ele é o que é, mesmo enterrado. Essa é a essência desta lição. Forge no silêncio. Trabalhe nas sombras. Construa o que não precisa de aplausos para existir. Porque os maiores feitos da sua vida não serão os que o mundo celebra, mas os que você teve coragem de realizar quando ninguém acreditava, quando tudo parecia desmoronar. E você, mesmo assim, manteve-se de pé. Você não precisa mostrar tudo o que faz. Não precisa provar a cada instante quem é. Isso consome energia, fragiliza seu foco e te transforma em escravo da opinião alheia. A força real, a que não se quebra, nasce quando você se liberta da necessidade de ser visto para se sentir válido. Pense nos momentos mais decisivos da sua jornada. Quantos deles aconteceram em silêncio? Sem palco, sem plateia, sem testemunhas. Apenas você e sua consciência. É ali, nesses lugares invisíveis, que você se forma, que cria casca, músculo mental, raízes. Essa lição é um lembrete de que a solidez se constrói com constância, não com espetáculo. De que é possível viver uma vida extraordinária sem anunciar cada passo. De que a grandeza está mais no compromisso que você tem com sua jornada do que no aplauso que recebe por ela. Você não precisa se explicar tanto. Não precisa convencer ninguém. A transformação será notada no tempo certo pelas pessoas certas. E se ninguém notar? Que importa? Você notará. Você sentirá. E só isso já basta. Aqueles que aprendem a andar sem plateia, a construir no silêncio, a crescer sem aprovação, são os que se tornam inabaláveis. Porque não tem nada a provar, apenas a viver com verdade. Como dizia Epicteto, o verdadeiro progresso não está em falar sobre ele, mas em vivê-lo. Portanto, feche esse ciclo lembrando-se disso. Sua grandeza não precisa de testemunhas. Ela só precisa de você. Forge-se em silêncio e deixe que o tempo fale por você. Eu espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil para você. Quero te parabenizar por ter chegado até aqui e ter concluído todo esse conteúdo. Isso significa que você realmente deseja melhorar como pessoa. Se você gostou desse vídeo, eu preciso do seu apoio agora. Deixa aqui embaixo o seu like para fortalecer esse conteúdo e ajudar mais pessoas a encontrarem essas lições transformadoras. Se não sabe o que comentar, escreve apenas gratidão. Assim eu saberei que você assistiu até o final e absorveu essas verdades. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para mergulhar ainda mais fundo no estoicismo. Então se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago sabedoria estoica aplicada à vida real. O estoicismo está cheio de ensinamentos como esses, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Por isso te encorajo a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui na tela 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para você continuar essa jornada de transformação. Não para agora. Clica em um deles e vamos juntos nessa caminhada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.